Você está ouvindo Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Hoje o Cantos vem falar sobre quem de fato nos alimenta. Na verdade, a gente vem falar do Dia Internacional da Agricultura Familiar, o dia 25 de julho. O Dia da Agricultura Familiar é uma data que celebra não só a comida, a produção, o alimento, celebra vidas, agricultores, agricultoras que por uma vida se dedicam à terra, ao plantio, colheita, os nossos guardiões e guardiãs do campo, da natureza. E é justamente por essa responsabilidade que é preciso investir numa agricultura familiar livre de veneno, cheia de agroecologia, que respeite o trabalhador rural, a trabalhadora rural, mas também a biodiversidade. Conversar sobre agricultura familiar é conversar sobre o Brasil e sobre quem de fato nos alimenta. Eu sou João Lucas, comunicador aqui do Centro Sabiá. E bora com o Cantos do Sabiá? Então segue a gente aqui no Spotify ou no YouTube. Toda segunda-feira tem Cantos do Sabiá. E para não perder nenhum papo, segue a gente aí. Agora sim, bora com quem de fato nos alimenta. Conversar sobre agricultura familiar é conversar sobre o Brasil e sobre quem de fato nos alimenta. Então bora falar disso? É para falar desse tema tão importante que hoje convidamos para a nossa mesa Cícera Nunes, sertaneja, agricultora, familiar. Ela é feminista e primeira presidenta da FETAP, que é a Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado de Pernambuco. Cícera, muito obrigado por participar aqui com a gente hoje, viu? Bem-vinda! Eu que agradeço o convite, eu estou muito feliz em estar participando desse programa, que é um programa muito importante, que divulga temas importantes, e esse tema especificamente, nós que somos da agricultura familiar e que fazemos agricultura familiar, estamos à disposição para contribuir aí por uma alimentação saudável, uma sociedade justa e igualitária e com muita saúde. Um tema que é tão nosso, né, Cícera? Que massa isso. E já pra gente entrar nesse tema, inclusive, a gente tá aqui falando de agricultura familiar, né? Mas, Cícera, o que é isso? O que é a agricultura familiar? O que é que torna essa agricultura tão diferente? Pois é, nós antes, na sociedade aqui do país, no Brasil, a gente sempre ouvia o governo, o povo dizer que nós éramos pequenos agricultores. Sim. E na verdade, né, aí nos anos 80, 90, mais ou menos, começou a discussão de mudança desse conceito, né? Nós não somos pequenos agricultores. Como é que somos pequenos se a gente alimenta essa nação? Exatamente. Depende do pequeno que nos chamava. Então, nessa mudança, nós fomos mudando esse conceito nos governos, nas políticas públicas, reivindicando políticas, e mudamos o nome, agricultura familiar, né? O nome agora. Por que a agricultura familiar? Porque a gente vive no coletivo, nós trabalhamos na família, nós não, a maioria, né, principalmente no Nordeste, não contrata mão de obra na agricultura, nós mesmo é que fazemos o nosso trabalho e comercializamos em família. Então, por isso que damos o nome e chamamos o nome dessa profissão, agricultura familiar, e aí agroecológica, né? Com Sim. certeza que eu me apresento sempre, sou agricultora familiar agroecológica, então é isso. E aí a gente também não estamos tentando mudar esse conceito de que nós trabalhamos e a nossa produção é para subsistência, não é para subsistência, e sim é para todo mundo, né? Do campo e da cidade, ou seja, subsistência é aquele agricultor que ele planta só para ele comer, não é isso. Nós estamos plantando para toda a nação se alimentar. Então, não é uma agricultura familiar da subsistência, é uma agricultura familiar que alimenta a mesa brasileira. Que é quem de fato nos alimenta. Muito bem colocado, Cícera. E olha, você traz isso e a gente traz aquele dado que é tão famoso da agroecologia, né? Que é 70% dos alimentos que chegam às nossas mesas
são da agricultura familiar. E você trouxe o tema da agroecologia, Cícera, que eu acho que é fundamental nessa conversa. Porque quando a gente fala de agricultura familiar, não necessariamente ela é agroecológica, né? A gente precisa tornar ela agroecológica. Mas quando é que essa agricultura se torna? E por que isso importa ela fazer parte da agroecologia, Cícera? A principal importância de ser uma alimentação agroecológica é principalmente porque é sem veneno, é sem agrotóxico, é respeitar a natureza, é cuidar da não violência no campo, seja Sim. contra a mulher, seja contra qualquer pessoa, ou contra até a própria natureza, os crimes ambientais. Então, a agroecologia, ela inclui uma série de coisas que é além só do veneno, além do veneno. Então, agroecologicamente é dizer, é viver bem, é viver em conjunto com o entorno, com tudo que pertence à natureza. Então, é tudo natural. É você não apressar o que é natural. É você ter aquela planta, é você ter aquela comida e a própria natureza é que vai alimentá-la, você não vai apressar com nenhum produto químico, e sim tudo natural da própria terra, da própria natureza. E aí, sem falar nas vivências, né, que vivenciamos, tipo a produção que eu colho, eu não vou só simplesmente vender a quem me compra. Eu vou ter uma relação também de humanidade com aquela pessoa, de amor, de carinho, o quanto eu tenho com a plantação. Então, é uma coisa completamente diferente do que muitas vezes dizer só é uma alimentação agroecológica. Não é simplesmente isso, é além disso. Não é só um produto, vezes, né, Cícera? Não é na palavra, né, é na vivência, né, das pessoas. E olha, a vontade da agricultura familiar pela agroecologia é muito importante, mas não soluciona sozinha nem fome, nem meio ambiente, nem trabalho. Você trouxe uma conversa aqui, Cícera, que é chave. Políticas públicas, incentivo e, claro, acesso à terra. E no Brasil a luta por essas coisas vem junto com pressão do agronegócio, né, que a gente estava falando agora há pouco, com veneno, que não dá nem vez nem voz para agricultor, para agricultora, para sustentabilidade. Cícera, ainda é uma ameaça para a nossa agricultura familiar esse tal de agronegócio? É uma das principais, né? Porque tem diferença, né? Muitas pessoas, elas acham, né, que quem alimenta a mesa brasileira, eu já escutei dizendo, não, quem alimenta a mesa brasileira é o agro, aí eu sou agricultora, vamos pesquisar aí, pesquisa bem, porque os meios de redes sociais de comunicação estão muito atualizados, bota aí na pesquisa quem alimenta a mesa brasileira. Então, quando as pessoas vão e olham, né, constata que realmente as pesquisas têm sido a agricultura familiar. E o agro, como ele é implementado no mundo, é uma forma de excluir o que sempre existiu, que foi a agricultura familiar, que sempre plantou dessa forma. Não que nós radicalizamos e não queremos mudar, a gente quer mudar agora. Que mudança? Mudanças que o agro quer não é a que nós queremos, né? Que é de devastação, é de matar, matar a natureza e as pessoas. Então, em nosso estado, é o segundo estado do Brasil mais violento nessas questões do agro e da questão agrária do país. Então, em primeiro lugar está o Pará, ou seja, significa que a concentração de terra em nosso estado e no país ainda é muito grande. E essa concentração de terra é um dos problemas principais que atrapalham a agricultura familiar a existir, né? A ter seu acesso à terra, a ter a produção agroecológica, a ter acesso à água. E também, quando estamos trabalhando na terra, ainda tem a ameaça de expulsão, de despejo, onde está morando essas agricultoras e esses agricultores, e ainda, além do despejo, as lavouras que são envenenadas. Então, são questões que é preocupante, que não é uma questão da gente, é um problema social gravíssimo no país. Nós precisamos, se nós alimentamos a nação, nós precisamos muito mais de subsídios de políticas públicas para que possamos estar aí mantendo a alimentação. Do jeito que está, ainda tem muitas desigualdades, ainda tem muitas violências e ainda tem muitas faltas de políticas públicas para a agricultura familiar alimentar a mesa brasileira com qualidade, com saúde, com prevenção. Então, a gente luta por isso em nosso estado de Pernambuco
Nós somos da categoria da agricultura familiar 176 sindicatos, em todo o país, dá aí quase 5.000 sindicatos. Então, a gente luta por isso, por políticas, através da Marcha das Margaridas, do Grito da Terra Brasil, dos festivais de juventude rural. Todas essas ações a gente reivindica em nosso estado no Brasil. E isso é importante porque às vezes a gente fala do agronegócio e parece que a gente está falando só de gado, né, de pasto e de soja, mas é um ciclo de violências. É a violência pelo não acesso à água, violência pelo não acesso à terra, a violência pelo aumento da violência no campo e a violência contra as mulheres. Isso precisa ser discutido. Precisa a sociedade compreender o que significa o agro. Nós não estamos contra o agro, nem contra o desenvolvimento que eles pregam para a gente. A gente está questionando um sistema excludente, um sistema violento, por exemplo, da monocultura, que nós não defendemos só nós não defendemos a monocultura. A monocultura, ela traz fome para a sociedade. Plantar só cana, uma cana que açúcar com veneno, que temos livre o gosto de sangue. Então, é uma violência, é escravizar a agricultura, o assalariado e a assalariada rural. A outra questão é que a cana-de-açúcar em nosso estado, ela está dando lucro, mas eles estão com outro sistema de lucro, que é a criação de boi de frigoríficos em nosso estado. Então, a concentração de terra é grande, sem falar na grilagem de terra, que está em nosso estado avançada, muito avançada, né, a violência, que essas terras, muitas vezes, principalmente a região da Mata Sul e Mata Norte do estado, essas terras que o agro está com elas, muitas delas são da União Brasileira. E quando a gente reivindica as famílias que estão lá, que está ameaçada ao despejo, a gente também é ameaçado por isso. Mas nós estamos nessa luta em nosso estado, né? A não violência e o acesso à terra a quem é de direito, porque se essas terras é da União, ou se muitas vezes estão sem produção, se faz, se necessário, o processo de reforma agrária, que não estão produzindo, né, para a sociedade essas terras. Então é isso. Nós não estamos combatendo o agro, mas sim um sistema excludente de violência e de muitas vezes de fome que tem em nossa sociedade. É isso. É isso. E na agroecologia, você cantou essa pedra nessa sua fala, Cícera. É importante trabalhar em rede, em grupo, em cooperação. Cícera, quando a gente fala da luta popular, da luta da agricultura familiar, a gente acaba falando também dessas associações, das cooperativas, as organizações, os sindicatos também, né, Cícera? Historicamente, de que vale essa organização que é coletiva na agricultura familiar? Pois é, uma sociedade, o nome em si, sociedade, já se fala do coletivo, né? Já se fala. E as formas de se organizar, elas são importantes, né? No meio social, na sociedade civil organizada, até os privados que se organizam, né? Seja os bancos públicos, os bancos privados, as profissões bancárias, todas as profissões. Então, assim, o associativismo, seja ele urbano, seja ele rural, ele é importante na organização social e na busca de direitos. Então, se a gente se organizar através de uma associação, que já é aquela associação na comunidade onde você mora, lá onde você planta, lá onde você vive, lá onde tem sua terrinha, lá onde tem sua igreja, ou sua forma de fé, o seu terreiro, outras formas, as famílias que se organizam de outras formas de se organizar que surgem, como LGBTQIA+, juventude, terceira idade, idosos. Então, todas essas formas são fundamentais para se organizar e buscar seus direitos, nossos direitos, porque não vem de graça os direitos. Isso, eles não vêm de, assim, toma, é para você. Não é uma mágica, né, Cícera? Isso, então é por isso que a gente defende essa forma de se organizar e de reivindicar e de mudanças, né, de projetos, de conceitos que muitas vezes são conservadores, que muitas vezes são excludentes do povo, né, excludentes das mulheres, das pessoas que precisam de mais direitos, como a raça, a etnia, a indígena, tudo isso. Nesse Dia Internacional da Agricultura Familiar, 25 de julho, precisamos pensar no futuro. Um futuro que não é agro, um futuro que não é aquecimento global. A gente não precisa de uma alternativa, precisamos de um futuro. Olha, a gente vai fazer uma pausa aqui rápida no nosso programa, mas voltamos já com mais Cícera Nunes, mais FETAP
e mais agroecologia. Fica aí, a gente volta já. Alô, alô, juventudes divertentes! O encontro territorial da CJMA no Agreste tá chegando! As juventudes vão se reunir no Santuário das Comunidades, em Caruaru. E sabe o que vai fechar o encontro? É isso mesmo, uma feira das juventudes! Tragam seus alimentos, suas artes, artesanatos, produtos processados e também beneficiados. E atenção para a data! A Feira das Juventudes vai acontecer dentro da Feira da Agricultura Familiar Divertentes, no dia 24 de julho, a partir das 7 da manhã. E olha só, além da Feira das Juventudes, vai ter música com trio Pé de Serra e a apresentação cultural de quadrilha junina. Perde não, juventudes! Tragam seus produtos dia 24 de julho, a partir das 7 da manhã, na Feira da Agricultura Familiar Divertentes. Encontro territorial da CJMA no Agreste. Realização: Centro Sabiá. Apoio: Prefeitura de Vertentes e Sindicato dos Trabalhadores Rurais da cidade de Vertentes. Todo sábado às 10h30 da manhã, aqui na Rádio Universitária, tem Comida de Verdade. Comida de Verdade é o programa do Centro Sabiá. A gente vai falar de alimentação, nutrição, política e a luta aqui na cidade pelo que de fato nos alimenta. Bateu a fome? Então vem com o Comida de Verdade. Todo sábado às 10h30 na Rádio Universitária FM. Ei, acabou a crise, hein? E já estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Cícera Nunes, que é presidenta da FETAP. Hoje, nosso assunto é quem de fato nos alimenta e o Dia Internacional da Agricultura Familiar. E olha, Cícera, se a gente fala de resistência, a gente fala também da FETAP, né? Hoje a FETAP é constituída por 175 sindicatos de trabalhadores rurais e agricultores e agricultoras familiares, distribuídos em 10 polos sindicais. Isso é política sendo construída e também agricultura que pense de forma política e organizada, né, Cícera? Em um ano como esse, que a gente vive as eleições municipais, de que vale pensar na política junto à agricultura familiar, Cícera? Pois é, né? Nós temos aí, são 175 sindicatos que têm registro no Ministério do Trabalho, e um que está em processo, nós somamos 176, que está em processo de reivindicação aí em registro do Ministério do Trabalho. Então, ou seja, nós somamos 176 com esse que está aí em processo de registro. Isso é uma conquista nossa, né? Então, reivindicar a FETAP com 63 anos de existência, isso para nós tem sido um grande desafio, conquistas também para a gente que vive da agricultura familiar, na agricultura familiar. E aí essa questão da agroecologia tem sido das principais bandeiras de lutas nos sindicatos, nossa organização da produção, da comercialização, as feiras agroecológicas do nosso estado. Recentemente o IPA fez pesquisas, né, no estado. Sim. E é o segundo estado que mais tem feira agroecológica no Brasil. Na época estava 120 feiras, hoje eu acho que está mais 120 feiras em todo o estado, e a maioria está na região metropolitana, né? Então, Sabiá, a ASA, outras ONGs, né, a FETAP, tem muito a contribuído para que essa agricultura familiar agroecológica chegue na mesa das pessoas urbanas e rurais. Então, isso tem sido fundamental, e os sindicatos em nosso estado têm sido muito fortes, muito resistentes nessa luta, porque não é fácil lutar sem, muitas vezes, ter subsídios, né, e políticas de convivência com o semiárido, política da questão da produção, política da questão de acesso à água. E atravessar um governo que a gente atravessou, né, Cícera? Que era contra a agroecologia, que era super a favor do agronegócio, ao desmatamento, às queimadas, e ainda uma pandemia no meio, né, Cícera? Pois foi, nós mantivemos, né, esses dados aí de manter a alimentação na mesa. Então, isso é importante. Então, eu quero também dizer que esse ano de eleições, que a gente também
tem desafios a serem enfrentados, porque as eleições são municipais esse ano, e se passa por essas eleições os poderes que queremos, né, para o presente e para o futuro da nossa sociedade, seja no campo ou na cidade. Então, a importância de nos envolver, de estarmos atentos, de estarmos orientando também e se orientando em quem votar nessas eleições, em quem está do lado de um projeto de uma sociedade que vai ser de inclusão, de uma sociedade que vai defender projetos políticos que incluem mulheres, homens, LGBTQIA+, inclui a natureza, inclui todos os direitos fundamentais para uma vida digna e de qualidade, né? A questão da saúde, a educação pública e outras políticas, moradia, estradas, tudo que for preciso para viver melhor. Então, essas eleições são fundamentais, porque o presente, é nossa comunidade que está direta ligada, mas também daqui 2 anos tem outras eleições importantes que têm a ver com essa desse ano. Exatamente. São conectadas, isso é fundamental da gente entender. Até porque, hoje, Cícera, a gente não pode desviar o olhar. O mundo está aquecendo e o nosso semiárido também. Isso significa que isso implica dificuldades até com a nossa convivência com o semiárido, né? Precisamos de um voto que seja agroecológico, da agricultura familiar também. Pois é, e defender pessoas que defendam o Isso. nosso semiárido, que defendam o meio ambiente, é fundamental, é defender a vida da natureza e a vida das pessoas. Então, escolher pessoas e governantes que pensem e tenham esse olhar voltado para a natureza, para a agroecologia, para a vida, para o acesso à água, à moradia, o acesso a todos os direitos de todas as pessoas e do meio ambiente. Às vezes a gente fala e não parece entender. É do campo, minha gente. É do campo que sai o alimento de todo o Brasil. É da agricultura familiar que são feitos os estabelecimentos rurais do estado. A gente não pode desviar dessa pergunta. Num programa como esse, Cícera, quem de fato nos alimenta? Pois é, então, e aí a gente também defende uma agricultura agroecológica rural e também as técnicas que possam ter uma agricultura também urbana, que possa se plantar onde estiver, não tem. Então é importante se pensar nisso, porque o alimento, ninguém vive sem comida. Então hoje quem segura a alimentação é o campo, e com certeza vai segurar muito tempo, mas se tem subsídios e organizações, e governo e políticas que orientem também outros tipos de plantios bem mais fáceis, na sua casa, né, seja urbano ou rural, isso é fundamental porque contribui muito mais para que a gente tenha acesso à comida rápida, né? Para que não tenha fome e evite a fome e a pobreza na periferia, nos bairros mais pobres de uma cidade grande, né, como Recife e a região metropolitana. Então, a gente defende também esse tipo de acesso de políticas, seja na área rural ou na área urbana, para que a gente se some e também possam cuidar e plantar o nosso próprio alimento. Perfeito. Olha, Cícera, a gente falou da organização social, falamos da importância do voto, da importância de um combate ao agronegócio. Agora falta falar do nosso papel enquanto cidadão, cidadã e o que a gente pode fazer pela nossa agricultura familiar. Você tinha falado das feiras agroecológicas e eu queria saber se você pode expandir um pouco mais isso pra gente e para quem está nos ouvindo, né? Como é que a gente consome a agricultura familiar? Como que a gente escolhe um alimento que vem do agricultor, da agricultura agroecológica? Pois é, uma das principais ações que precisa ser feita, primeiro é ficar bem popular o acesso a esse alimento, né? Porque muitas pessoas dizem, eu não compro na feira agroecológica porque é mais caro. E, na verdade, quando você vai observar, não é mais caro que o outro produto, certo? Porque você tem poucas feiras agroecológicas no mercado, e, além do mais, nós não temos investimento público. Nós estamos hoje, com as feiras que a gente tem, muitas delas, a maioria, são bancadas por nós da agricultura mesmo. Não tem nenhuma ajuda da prefeitura, não tem governo, a maioria. Ou seja, quando a gente chega no mercado com essa barraca lá da feira agroecológica, os produtos da gente, muitas vezes, a gente vem de longe, entendeu? É muito caro para estar ali. Então, assim, valorizar essa produção é importante, isso é uma coisa. A outra é buscar
acesso a outras políticas, não ser só a gente que banque a agricultura, mas prefeitura, governos, emendas parlamentares, a se tornar feiras em todos os lugares e todas as pessoas comprar um produto que seja diferenciado. Preferir a agricultura familiar, né, Cícera? Tem que preferir e saber a qualidade dele. Isso. Como é que eu vou escolher, como é que eu sei? Então, a gente está explicando qual é o melhor, qual é o que é sem veneno. Então, é diferenciado do que está no supermercado lá, que é com veneno, com agrotóxico. Então, nós precisamos cuidar bem da nossa saúde. Isso é uma coisa. E expandir muito mais feiras, né? Os sindicatos rurais, ONGs, a sociedade de uma forma geral, cobrar mais produções, não só de nós da agricultura, mas cobrar de governantes, que queremos uma alimentação saudável. Ninguém vive sem comida, ninguém. Então, vive sem comida. Vamos cobrar de governantes que queremos comida saudável na nossa mesa. Então, nós da agricultura familiar estamos à disposição para construir, reconstruir uma produção agroecológica, uma produção respeitando o meio ambiente, junto com a sociedade. Agora, a sociedade nos ajude nessa busca de políticas públicas para que a gente possa expandir cada vez mais esse alimento no nosso estado e no Brasil. Então, vamos com certeza buscar mais feiras e vamos com certeza buscar mais apoios governamentais e privados para que tenha mais alimento nas feiras e na mesa, até em supermercados, fazer barracas, fazer barracões, fazer armazéns em nossa cidade, que venda essa produção aí de forma de qualidade e de forma com saúde e prevenção à saúde à nossa população. Muito bem. Como a nossa conversa está chegando nos finalmente, eu trago o quadro que é especial aqui do podcast, que fecha a nossa discussão com o Mete o Bico. Mete o Bico é onde o convidado ou a convidada trazem seus pontos finais e metem o bico na questão. Cícera, nesse dia que a gente discute agricultura familiar, a defesa de uma base agroecológica e políticas pela agricultura, eu te pergunto, de que vale, nesse ano de 2024, um voto em defesa da nossa agricultura nestas eleições? Mete o bico. Na verdade, o voto esse ano, ele vale principalmente a vida das pessoas, principalmente o futuro, o presente de qualidade, o presente com vida digna, com educação pública, com um ambiente cuidado, com uma alimentação saudável, com saúde, com todas as formas de se organizar das pessoas, com povo indígena, quilombola, LGBTQIA+, mulheres, homens, idosos, crianças, juventude, animais, todas as formas de viver e de se expressar. Nosso voto vale a pena votar em quem vai estar defendendo essas causas e defendendo o meio ambiente e a agroecologia, que é viver melhor. Então, todas as pessoas que se alimentam, então, defender seu voto e votar hoje, saber votar é importante para que a gente possa viver melhor em nosso Pernambuco e com qualidade ter orgulho de viver a vida. É isso, Cícera, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, o nosso tempo aqui do papo tá acabando. Tem alguma mensagem final que você quer deixar para quem tá nos ouvindo aqui nas ondas do rádio? Eu quero deixar um abraço, dizer que vamos lutar, né, por dias melhores, por vidas dignas, igualitárias, e que a sociedade possa cada dia mais estar aí preparada para viver melhor e ter um futuro melhor para nós hoje e o futuro da nação, da nossa natureza, da nossa alimentação agroecológica. Um abraço, estou à disposição, vamos à luta. A agricultura familiar cuida da terra e alimenta o mundo. É isso, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, Cícera. Gente, hoje eu conversei com Cícera Nunes, sertaneja, agricultura familiar agroecológica, feminista e primeira presidenta da FETAP, Federação dos Trabalhadores Rurais e Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado de Pernambuco. Então é isso, pessoal, o Cantos do Sabiá vai ficando por aqui. Muito obrigado por nos acompanhar mais uma vez, viu? E continue nos acompanhando. Em redes sociais você encontra o Centro Sabiá.
Instagram, Twitter, Facebook. Procure por Centro Sabiá. E também saiba que toda semana temos mais um podcast aqui, viu? Pois é, além do Cantos do Sabiá, você acompanha o Comida de Verdade toda quarta-feira, também no Spotify ou no YouTube. Segue a gente aí, vai! Falta pouco para chegarmos a 1000 lugares diferentes com 1000 de vocês com o Cantos do Sabiá. E é isso, esse foi o Cantos, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, trabalhos técnicos, locução, João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. Você ouviu Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.